O Senhor venha, meu Pai querido, usar a tua filha para falar conosco. Sua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, meu Pai. Ministrando sobre as nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. E tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, meu Pai. Assim entrego a vida dela em tuas mãos, Senhor. E a vida de cada mulher extraordinária que esteja ouvindo. Para o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Glorificado o nome de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Márcia. Se quiser, pode... Cumprimenta as irmãs, que a paz do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É os. Irmãos, eu vou fazer o possível para dizer aquilo que o Espírito Santo quer que seja dito. Foram 2 semanas de guerra. Misericórdia. Às vezes a gente quer dizer uma coisa, mas ele quer dizer outra, né? A gente luta, né? A nossa guerra contra o Senhor, muitas das vezes, que ele mude o curso da história. E muitas das vezes é necessário passar por Samaria, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero ler com as irmãs aqui em João, capítulo 20. Vou fazer o possível para não sair sapateando, viu? Ai, meu Deus do céu. Que o Senhor me encontre primeiro, que a palavra dele me encontre o meu coração, encontre a minha alma. Que a palavra do Senhor venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, fazer morada no meio do meu lar, que a palavra dele venha comigo primeiro, que ela entre em mim, passe em mim, em revista em mim, e vai para o coração das irmãs, porque quando é ouvido aqui e passado aqui, não é guardado aqui, não é semeado. Então, o que você ouve aqui, guarda aqui, a semente cresce, germina, prospera, e chega o tempo da colheita. É um título bem assim, que você tem ouvido falar muito, né? É um título muito assim conhecido. E eu pedi para Deus não me levar para essa área. Eu falei, Senhor, eu não quero estar assim. Vou explicar para as irmãs. Eu sou muito simples, irmãs. Eu dizia, Deus, eu não quero estar como está no auge esse título de mulheres curadas. Não é isso, Senhor. Porque nós sabemos o trajeto que nós enfrentamos durante a vida para ser saradas. Porque não é fácil, não é brincadeira, não. Então, eu queria que o senhor falasse com as irmãs acerca de algo que elas necessitam nessa área de cura. Pode não ser cura interior, Senhor, mas cura carnal. Cura da carne. Porque se a sua carne está curada, a sua alma também está. Nós somos carne. O Senhor nos fez carne para sentir dor, alegria, angústia. Tem momento que a nossa pele sangra. São feridas tão grandes que nem um sorriso de alguém que você ama tanto é capaz de curar a dor que você está sentindo. Só o Senhor. É só Ele. Quero ler com os irmãos em João 20, diz assim. Eu vou ler lá do início para as irmãs entenderem, mas é uma palavra bem conhecida. Eu gosto muito dessa palavra, porque foi quando Jesus foi morto, né? E sepultado, e sobre o sepulcro foi posto uma pedra. A ressurreição, diz o título da palavra, a ressurreição, João 20. E no primeiro dia da semana, Maria... Todas as irmãs estão me ouvindo? Glória a Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. E de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E olha só o 2, diz assim, e correu, ela correu, pois ela foi a Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu ao encontro dos discípulos e foram ao sepulcro.
E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais rápido do que Pedro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e o outro no sepulcro. E viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora. Junto ao sepulcro estava eles, pois, chorando. Abaixou-se para o sepulcro. Maria não foi embora. Ela ficou. E ela foi mais ousada ainda. Ela se abaixou e entrou dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde jezará o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. E disse-lhes: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. E disse Jesus: Mulher, por que choras? A quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, que ela achou que era o jardineiro. E disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me aonde puseram, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou e disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar nessa palavra, e se Deus me permitir, o horário nos permitir, porque ele vai nos engolindo, aleluia, eu quero citar aqui no meio desses versículos sobre José. Mas o que me chama a atenção aqui, aleluia, Jesus, foi quando Maria, a Bíblia diz que ela se levantou de madrugada. De madrugada. E foi ao sepulcro. Jesus já havia sido morto, sepultado e colocado uma pedra ali, muito grande, que uma pessoa sozinha não poderia remover aquela pedra, de maneira nenhuma. Só que você sabe quando dentro da igreja tem alguém, tem uma pessoa que você observa porque ela chama a tua atenção, aquela pessoa que serve a água, corre, vê a toalha fora do lugar, serve, arruma a toalha. Aquela pessoa que vê o rodo no lugar errado, corre lá, tira o rodo, coloca dentro do quartinho. Sabe aquela pessoa que vê o balde no lugar errado, corre lá e coloca no lugar. Vê o cesto do banheiro cheio de lixo, corre, tira a sacola correndo porque o culto vai começar. Não deu tempo da pastora da igreja fazer nada porque ela estava tarefada lá dentro, recebendo os irmãos, correndo, abrindo o portão para os irmãos que vai chegando. Aquela pessoa que te chama a atenção dentro da igreja é aquela pessoa que está atenta às coisas de Deus. Aquela pessoa que nos mínimos detalhes, que alguns que estão lá há anos não conseguem perceber, essa pessoa é atenta ao seu chamado. E Maria levantou de madrugada, ela falou, quer saber? Eu estou indo lá no sepulcro, porque quem está lá é o meu mestre. Eu estou indo lá. Só que ela foi sozinha. Ela não chamou ninguém. A Bíblia diz que chegando lá, aquela pedra imensa que foi colocada lá, estava removida. E quando ela viu a pedra removida, houve um desespero. Ela se desesperou. Por que ela se desesperou? Porque quem ela amava
quem ela dedicou a vida dela, para que seria lá na frente o nosso mestre, o Senhor Jesus, a criação daquele homem que foi criado por ela. Ela caminhou com ele, conheceu as maravilhas de Deus. A pedra estava removida, ela se desesperou porque ela pensou, do jeito que ele foi crucificado, sendo ele o mestre, sendo ele o salvador, e mesmo assim foi crucificado por mim e por você, ele cedeu a vida dele. Ele se cedeu, ele se doou. Ela ficou desesperada. Só que a Bíblia vai dizer também que ela não ficou ali. Ela correu e chamou ajuda. Ela correu e chamou os discípulos. Ela chamou Pedro, ela chamou o discípulo que Jesus amava, e ela foi chamando, e eles chegaram lá. Só que também é interessante, não permaneceram. Eles foram com ela, e 2 deles olharam para o lado de fora, não tiveram o sentimento de olhar por dentro, e foram embora. Aí vieram mais 2, e esses 2, um deles entrou dentro do sepulcro, e pôde constatar que Jesus já não estava ali. Na verdade, eles não se atentaram que quando Jesus disse, eu morrerei, subirei ao Pai, e ao 3º dia eu ressuscitarei. Aquele movimento de desespero por não encontrar o corpo do mestre ali, a quem ela amava demais, aquela dor que ela estava sentindo muito grande. Eu imagino quando você perde um ente querido que você ama, tua mãe, teu filho. Eu estou dizendo de sangue, eu estou dizendo de intimidade de casa. Eu não estou dizendo, você vai sofrer um tio, uma tia, sofre. Mas mãe e filho e pai são escaladas mais altas. É isso que eu estou dizendo. E ele era o mestre. A vida dele era tudo para eles. Eram dedicados à obra do Senhor. Seguiam ele. Aonde ele fosse, eles estavam adorando, exaltando, glorificando, dando glória ao nome do Senhor, independente da situação. Na hora da crucificação, não foi um total desespero, mas uma angústia e uma tristeza, porque eles sabiam que era necessário que ele passasse. Pai, se for possível, aparta esse cálice de mim. E não foi possível. Ele teve que passar por tudo aquilo, por mim, por você. Mas eu quero que você entenda nesta palavra que Maria Madalena foi sozinha para um lugar de dor. Ela chamou os discípulos, mas que não fazia parte do propósito. Maria Madalena estava ali porque ela queria o corpo do mestre. Ela queria, de qualquer maneira, pegar o corpo dele, fazer com aquele corpo os procedimentos que eram precisos ser feitos, que não foi feito. Jesus foi arrancado da cruz, colocado no sepulcro. Então, ela queria fazer uma adoração a Deus em sacrifício. Alguém que já havia partido. Alguém que na cabeça dela, e aqui, ela não se lembrava da promessa. Quando nós não conseguimos lembrar da promessa que Deus fez para nós, algo é bloqueado aqui, nós não nos lembramos da promessa que ele fez. Nós perecemos. Nós perecemos na angústia, na tristeza. E muitas vezes deixamos que a turbulência da nossa alma nos engula. E nós crescemos pessoas raquíticas diante de Deus. Crescemos pessoas que não entendemos o propósito e nem aonde o Senhor quer nos levar. Ela estava dentro de um lugar onde naquela hora que ela viu a pedra removida, a cabeça dela dizia, alguém roubou o corpo dele e eu preciso desse corpo para o meu mestre ter um enterro digno. Olha o que ela pensava, irmãos. Na hora da dor, ela não se lembrou que ele disse ao 3º dia, eu ressuscitaria e estaria de volta. Na hora da dor, ela não se lembrou da promessa. Na hora da dor, da angústia, ela chamou pessoas que não faziam parte do propósito, que olharam para a situação, mas não ficaram nela. A Bíblia diz que eles não ficaram, olharam, viram os lençóis ali, mas não ficaram. Interessante que a Bíblia vai dizer que quando ela entra, oh, aleluia, quando você entra no propósito, quando você consegue entender e é alcançado e você entra, a Bíblia diz que ela entra no sepulcro.
quando ela resolve entrar, foi porque quando os discípulos que ela chamou de Jesus já haviam saído. Aleluia. Quando ela entra, ela se depara com um anjo. E ela acha que é o jardineiro. Quando ela entra, ela tem uma visão. E ela acha que é o jardineiro. Olha aqui, Ana. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, ela achou que era o jardineiro. Quantas vezes o Senhor está ponhando diante de nós uma porta aberta e nós nos confundimos e não entendemos o que quer dizer aquela porta? Quantas vezes ele manda na tua casa o recurso e você não entende e despreza esse recurso? Quantas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo falar conosco e deixamos de ser abençoados e alcançados por ele, porque não entendemos, porque estamos fora do propósito, estamos fora do direcionamento de Deus, porque ainda não entramos dentro do sepulcro, nós não tivemos coragem, porque quem estava morto ali era o nosso Jesus, quem estava sepultado ali era o nosso Senhor, a quem nós amávamos, a quem nós dedicávamos a nossa vida, a nossa adoração. Então eu ainda não tenho essa coragem. Quantas vezes você não tem coragem de enfrentar o que tem vindo para você no dia a dia? Quantas vezes você não tem coragem de encontrar aquele parente que você brigou com ele, que você ofendeu ele, mas que ele também te ofendeu, e que você ainda não tem a coragem de dizer para ele: eu te amo, eu te perdoo, a falta dele é imensa para você. Mas você ainda não tem essa coragem. Quantas vezes você sai de um relacionamento complicado, um relacionamento fracassado, que para você não tem mais jeito, e você não tem coragem de se redimir diante da situação. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de perdoar o nosso irmão, porque nós não queremos encarar nós mesmos. Tudo aquilo que te confronta, aleluia, é para conserto. Tudo aquilo que confronta você, tudo aquilo que traz confronto para a tua vida, tudo aquilo que depara-se com você, que você fala: eu sou isso aí que está acontecendo. Eu sou isso tudo que está me afrontando. Que você não consegue sair da situação. O pedido de desculpa não é feito, o pedido de perdão não é feito. E o seu caráter continua o mesmo. Eu estava lá na igreja ontem orando e o Espírito Santo falava comigo sobre José. Ele ministrou uma palavra no meu coração sobre José. José, ele foi lançado numa cova pelos seus irmãos. E eu disse: por que, Senhor, essa palavra? Ele disse: porque no dia de hoje, muitas estão descendo à sepultura. Muitos estão doentes carnais, estão doentes espirituais, porque não consegue liberar perdão. Porque não consegue perdoar aquela pessoa que te alfinetou, aquela pessoa que te entristeceu. Não consegue perdoar aquele que um dia você amou incondicionalmente, mas que trouxe tristeza para a tua alma. E Deus está trazendo o conserto no dia de hoje. Como que você pode ser uma mulher curada se você não libera perdão para quem precisa? Como que você pode ser uma mulher estruturada em Deus se você não consegue perdoar aquele que está do teu lado? Aquele que está próximo a você, que muitas palavras foram ditas, mas foram pesadas na balança. E essas palavras trouxe feridas na alma eterna. Até hoje você perece, até hoje você rasteja, por causa de palavras que foram ditas da tua boca e ouvidas por você. E até hoje você não conseguiu perdoar. Eu perdoo, mas eu não preciso conviver. Fica lá e eu aqui. Mas quando você olha para a pessoa, a tua alma fere. Você sangra. Quando você está diante de Deus, que você começa a orar, a primeira palavra que você diz é: Senhor, aparta de mim essa dor, porque é tão grande e eu não consigo tirar das minhas forças, Senhor. Oh, alabai, assuri, alabás.
E eu chorava muito, e o Espírito Santo dizia para mim, José foi lançado na cova pelos seus irmãos. Aleluia. Por quem ele amava. Ele era simples. E ele compartilhava os seus sonhos proféticos. Foi para o campo ver como que estavam os irmãos, por ordem do pai. Chegou lá, ele disse, lá vem, ó, aquele que vai subir na nossa cabeça. Peraí. Quando decidiram, queria matar ele, mas um dos seus irmãos disse, não faça isso. Então, dentre muitos, vai ter alguém que vai dizer, não faça. Dentre muitos, Deus vai separar e vai dizer, não faça. Por que não faça? Porque ela é uma mulher de Deus. Porque ele é um homem que ora, porque ele é uma pessoa que busca, e ai de você se tocar. Eles arrancaram dele a túnica de várias cores. Tiraram dele. Porque a túnica seria usada como um apetrecho para ser mostrado para o teu pai, apresentado para o pai. Alguma coisa eles teriam que ter na mão para dizer, ele morreu, acabou, já era, acabou. José não existe mais, está morto, acabou. Aleluia. Essa dor que você está sentindo aí pode te levar à morte. Essa dor que você está sentindo é um câncer na alma que te come e te corrói. E você não consegue perdoar aquele que te ofendeu, que te magoou, que te entristeceu. E você não consegue entender o propósito e por que as coisas estão fechadas para você. Porque você precisa liberar perdão. E José foi jogado num poço. É interessante que a Bíblia vai dizer claramente, a intenção dos irmãos era jogar ele no poço e que ele morresse ali, afogado, porque poço retinha água, poço retinha bicho que caía ali e ficava, alaia surielabácia. E a Bíblia vai dizer que ele foi jogado lá e deixado para morrer. Ah, meu Deus! O tamanho dessa ferida não pode te matar. O tamanho dessa ferida não pode te matar, porque Jesus pode tratar ela quando você entra dentro do sepulcro. Quando você não está preocupado em remover a pedra, porque chegando lá a pedra já está removida. Aleluia! Maria esteve lá, mas quando ela foi, ela não estava preocupada como ela iria remover aquela pedra. A pedra era imensa, a Bíblia diz que ela correu lá, de madrugada. A preocupação dela não era a pedra. Ela foi sozinha. Ela estava disposta a enfrentar o que tinha preparado para ela. Eita, meu Deus. Nesse tempo de hoje, nós temos que ser mulheres dispostas a enfrentar aquilo que está preparado para nós, tanto no mundo espiritual como aqui na terra. O Senhor trata conosco aqui para que nós sejamos pessoas melhores, intercessoras, trabalhadeiras para o céu, pessoas observadoras na casa de Deus. Eu tenho uma pastora amiga minha, ela faz a minha unha, maravilhosa. Quando ela senta aqui na minha casa, nós começamos a conversar sobre coisas do céu. E ela começa a dizer, irmãos, eu não congrego com ela, não congrego no mesmo ministério que ela, mas ela começa a desabafar a obra ministerial aqui, fazendo a minha unha, irmãos. Oh, meu Deus. Maria, quando ela foi ao sepulcro, ela não estava preocupada com o peso da pedra. Ela não estava preocupada como que aquela pedra sairia dali. Ela só queria ver o corpo do mestre. Ela queria ter a certeza que ele estava ali. Quando ela senta aqui, ela começa a falar da obra de Deus, eu começo a pedir para Deus discernimento. Porque uma palavra liberada fora do propósito pode tirar você do centro da vontade. Ai, a Surielabai de Deus. Uma palavra errada, ministrada errada, tira você do centro da vontade de Deus. E eu começo a pensar como José foi lançado ali. Só que os irmãos não sabiam que não tinha água. Quando lançaram ele no poço,
A intenção era que ele morresse. Mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que o poço não tinha água. Eita, meu Deus. Ele está dizendo, você não vai morrer nesse poço. Você pode até estar dentro dele, porque a situação que aparece na tua frente é uma situação impossível de se enfrentar, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que me encarrego de remover a pedra. Vai para frente do sepulcro, vai para frente do sepulcro. Não vai preocupada com o que tem na tua frente. Não vai preocupada com o que você vai enfrentar. Mas eu, Deus, estou dizendo, vai, eu me encarrego de tudo. Maria não teve medo. Na hora de ir, ela foi sozinha. Quando ela viu a situação, ela se desesperou. Então, você não tem que se desesperar. Você tem que entender que ele é o dono do propósito. E ele se encarrega de remover a pedra. Não chame ninguém que não faça parte do propósito. Alabaiassura. Não coloque pessoas que não fazem parte do propósito de Deus na tua vida. São coisas que precisam ser tiradas de dentro de você. O perdão não sai daqui. Alamantu que nerabácia. O perdão não vai sair daqui. O perdão tem que sair daqui. Ah, Jesus. O conserto tem que ser aqui. Porque aquela pessoa que está lá esperando você se retratar com ela. Está esperando você se retratar. Aí você vai dizer, irmã, mas não foi só eu que disse palavras que ofendeu. Mas eu tenho uma palavra para você, você é servo. Eita! E se você é servo, o teu comportamento tem que ser diferente. O teu comportamento tem que ser de servo, o Senhor está dizendo. E se você é servo, o teu comportamento tem que ser diferente. Porque aquilo que ele traz para a tua vida reflete na vida daquele que precisa de salvação. Ah, meu Deus. Situações que aconteceram na tua vida, que levaram pessoas que convivem com você ao álcool, a bácia, as drogas, e não querer servir mais a esse Deus, porque foi muito profundo. Sabe quando um filho sai de casa emburrado com uma mãe? Porque a mãe, quando ela é mãe, ela vai dizer palavras duras para o teu filho quando for necessário. Ela vai olhar para ele e dizer, olha, eu sou a tua mãe. E eu estou dizendo isso hoje para você, para o teu crescimento. Tá doendo? Vai doer, você vai remoer daqui lá na escola. Ela vai remoendo daqui lá, você vai remoer daqui lá no serviço, mas eu preciso te dizer coisas que te confrontam. Eu não posso amaciar o teu ego. Não. Eu tenho que falar para você o que é bom para o teu crescimento. Para que você entenda que quando você encontrar os lençóis separados, cada um no teu lugar, quer dizer, eu tenho separado para você e organizado coisas espirituais que você precisa tomar posse. Os lençóis, para mim, significam a organização de Deus em tudo. Ele podia ter ressuscitado e os lençóis estão jogados lá. Você tem que se atentar aos detalhes. O Senhor está dizendo que precisa se atentar aos detalhes. Eles podiam estar jogados. Para mim, não havia necessidade de ter sido enrolados e colocados cada um no seu lugar. Olha isso. Olha a profundidade dessa palavra. O Senhor te escolheu para viver o chamado. Se o seu chamado é tirar lixo do banheiro da igreja, varrer a igreja, 3 vezes na semana, faz esse chamado com honra. Faz com louvor. Se o teu chamado é servir a água para aquele que constantemente tem te afrontado dentro da casa de Deus, se o teu chamado é orar por aquele que te alfineta e tenta tirar a tua paz, faça com louvor. Porque é do céu que vem a recompensa. Quem somos nós diante da grandeza desse Deus? Sabe aquele irmão que eu citei, ou aquela irmã que é observada dentro da igreja?
ela é honrada no céu. Ela observa os mínimos detalhes na casa de Deus. O Senhor está dizendo hoje, para você ser uma mulher curada, você tem que observar os detalhes que eu trago para você. Para você ser uma mulher curada, tem que haver conserto de perdão carnal. Para você ser uma mulher curada, você precisa perdoar. E mais ainda, ser perdoada. O interessante é que perdoar é importante para estar no céu. E ser perdoada é graça de Deus, irmãos. Eita, meu Deus. Você precisa perdoar. Outrora, eu não sou de contar testemunho, eu gosto mesmo de falar da palavra. Eu estava sentada na casa da minha pastora e bateu a campainha, lá chegou uma irmã. Sobrinha dela. Mas o Senhor mandou eu contar isso aqui. E não tinha igreja ainda. Eu fiquei sentada no banquinho, eu conheço ela, pessoa muito divertida, e eu toda hora, ó, que eu dou risada mesmo. Meu sorriso é nítido. Toda hora eu estou sorrindo. E ela disse para mim, eu vim aqui porque o Senhor me mandou para falar com você. Aí eu sentei na hora. Tá. Falei, glória a Deus, eu recebo. Toda sorridente. Deus tomou aquela mulher, irmãos, e disse para mim assim, o Senhor disse que você precisa liberar perdão. Eita. Eu lembro que é chão de terra, eu caí nesse chão de terra. Porque só eu sabia o que eu estava enfrentando, qual era a guerra que estava dentro de mim. Só eu sabia quem é que estava me engolindo aqui dentro. E eu não conseguia destravar as portas que estavam diante de mim. Eu não conseguia sair do lugar que era confortável para mim. Na minha zona de conforto, porque estava tudo certo. Mentira. Mentira do diabo. E ela disse, o Senhor manda te dizer que você precisa esquecer. Oh, meu Deus, aleluia. O Senhor manda dizer que você precisa colocar no vale do esquecimento aquilo que já foi perdoado. Olha isso, irmão. O Senhor está dizendo isso aqui hoje. Ele falava comigo ontem tão grande. José foi jogado, aleluia, dentro de um buraco para morrer afogado pelos seus irmãos. Mas ele não morreu. Não será para a sua morte, mas será para a glória de Deus. Nós pensamos que será para a nossa vergonha eterna, mas não será. Será para a glória de Deus. E as portas que estão trancadas se abrirão. Dentro do meu relacionamento, havia uma pedra que precisava ser removida. Ah, irmã, mas você não é serva de Deus? Sou. Graças a Deus. Eu sabia que o perdão tinha que vir daqui, não daqui. O perdão tinha que vir daqui. Eu precisava colocar no vale do esquecimento, porque quando você põe lá, você não volta para pegar. A partir daquele momento, Deus precisou falar comigo daquela maneira. O Senhor precisou entrar com correção na minha vida. E é isso que o Senhor ministrava ao meu coração há 2 semanas atrás. José passou por tudo que passou. Foi vendido, foi escravo. Aleluia, foi para o palácio. Viveu o tempo do palácio. Ai, foi preso, meu Deus, foi encarcerado. Mas chegou o tempo da promessa. Mas eu vou te perguntar uma coisa. José havia perdoado os seus irmãos e o seu pai? Não. Ele havia perdoado? Não. Ele falava sobre isso na Bíblia? Não. Mas trazendo para o dia de hoje, o coração de José estava despedaçado, porque para viver aquela promessa que ele estava vivendo, e a sua família não está com ele, era arrasador. O pai que ele amava demais, o irmão menor, não estava ali para viver o tempo da promessa com ele. Os irmãos não estavam ali. Mas a Bíblia vai dizer que, quando ele se tornou governador, e sobre o dedo dele, aleluia, foi posto um anel, uma autoridade que delegava a ele
A palavra que saísse da boca de José seria a palavra de ordem naquele lugar, num tempo de escassez. Olha isso. Num tempo de escassez. Não foi no tempo da bonança, num tempo de escassez. Ele tinha que administrar tudo aquilo. Deus tinha um conserto com a vida de José. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos, aqueles que jogaram ele lá no buraco, aqueles que deixaram ele para morrer lá, que ele teria todas as oportunidades do mundo de mandar matar os irmãos agora, de dizer, pega eles, joga lá no calabouço e deixa apodrecer. Eita, meu Deus! Não faltava motivo para ele mandar matar os irmãos. Agora é a hora da minha vingança. Não, a Bíblia diz que os irmãos chegaram. Passados-se os anos, José reconheceu os irmãos quando chegaram. Ele teve um confronto com aqueles que o queriam matar. Alamaia. Você não vai ficar livre do confronto. Ele vai te encontrar onde você for, enquanto você não conseguir perdoar e liberar perdão, para ser uma mulher curada. Porque quando você consegue perdoar, você pode transmitir isso para alguém em amor, em gratidão a Deus. Quando você abrir a tua boca, vai exalar de você uma essência que você nunca teve, nem imaginaria que Deus poderia dar a você. Porque a essência do perdão já está sobre a tua cabeça. Como que nós podemos ser mulheres curadas se nós não perdoamos aquele que nos feriu? Tem famílias hoje que enterram seus entes queridos sem ter a oportunidade de se perdoar. Tem famílias hoje que ainda no leito da enfermidade, no último momento, Deus ainda tem misericórdia e prepara o perdão. Mas muitos têm descido à sepultura sem ter a oportunidade de perdoar. Muitas famílias estão destruídas, separadas. Ah, vai ter um almoço aqui. Vai. Chama todo mundo. Ah, se você chamar fulano, eu não vou. Quando chega todo mundo, você sabe que está faltando alguém, o ambiente está diferente. Ela é porque a presença dele não está ali. É porque a presença dele não está. Você vê que está faltando alguém. Você até conta os pratos que estão na mesa, os talheres, os copos que estão na mesa. Mas é porque ainda não houve o conserto na casa. Porque quando há o conserto na casa, Maria entra dentro do sepulcro. Ela não está preocupada com o que vai acontecer, ela pode ser presa. Ela pode ser retirada dali. Porque a pedra foi removida. Se o soldado chegasse ali, naquela hora, falasse, uai, a pedra está removida. Olhasse, ela estava lá dentro, ela ia ser presa. Onde você colocou? Cadê o corpo daqui? Nem ela mesma sabia o que estava acontecendo. Mas ela só queria a presença. Ela não estava preocupada com o tamanho da pedra. Ela não estava preocupada com os discípulos que foram embora e deixaram ela ali. Porque quem estava preocupado com Jesus era Maria, não eram os discípulos. Eles só vieram porque ela chamou eles. Mas num determinado momento eles foram embora e ela ficou sozinha para viver aquele momento com Cristo. Você precisa viver esse momento com Cristo. Você precisa consertar a casa. Você precisa estar debaixo da graça de Deus. José, quando ele avista os seus irmãos, que era um tempo de escassez, um tempo de seca, e eles foram em busca de comida, alimento. Olha, o que eles foram em busca? De alimento. Chegando lá, ele podia falar, pega, mata. Eu não preciso nem aparecer. Eu estou aqui, vou me esconder, vocês pegam ele. Porque mata, leva para o calabouço, prende lá, esquece. Ai, tchau, de rela baraçai. Mas diante de Deus, nada fica esquecido. Diante de Deus, nada fica apagado. Entenda isso. Se te feriu, se te magoou,
Se você não tem mais o que fazer, não tem como, uma estratégia. Deus está dizendo, nada fica esquecido. Ele traz a existência. Ele traz a existência. Você está achando que está longe, está lá no Pará, está no Paraná, está em Belém. Não tem mais jeito de conserto. Ele está dizendo, você se engana, porque quando eu quero tratar, eu trago a existência. Ei, quando eu quero tratar, eu trago diante de você o que te confronta, porque eu quero tratar, eu quero te curar, eu quero fazer de você uma atalaia nas minhas mãos. Eu quero que quando você abre a tua boca para falar do meu nome, ele seja glorificado na tua boca e haja uma ação no céu. Porque você só não abre a tua boca por acaso, tem que haver uma ação no céu. Não pense você que abre a tua boca porque você tem que falar com o microfone na mão. Não. Tem que haver uma ação no céu. Se não houver um movimento no céu, você está falando sozinha. Ele tem que ser o centro de tudo. Ele tem que ser o centro da vontade. Não pense, você foi embora, irmã, para Portugal. Ei, Querabá, Churielabás. Não tem mais jeito de conserto entre eu e essa pessoa, irmã. Irabacalabá, Yelabás, Churielabás. O meu Deus está dizendo para mim que o mesmo céu que está sobre a cabeça dessa pessoa está sobre a tua cabeça. Ah, Churikelabás. Se há um Deus que você serve, há conserto. Ele traz a existência para confronto, para te curar, para te sarar. Nunca é para te matar. E a Bíblia vai dizer que José armou uma situação e trouxe à existência aquele que eles amavam, o irmão menor. E a existência do pai. A minha Bíblia diz que houve um concerto entre eles. José até tentou arquitetar algo para prejudicar eles. Mas na metade do caminho, entenda isso. Na metade do caminho que os irmãos estavam indo embora com aquela taça dentro daquele saco, que não foram eles que colocaram ali, mas foi José que mandou para se prejudicar os irmãos, para que o irmão mais novo ficasse ali retido. No meio do caminho, ele se arrependeu. Essas duas palavras se confrontam. Maria, mulher de fé, e ela não olhou para o tamanho do obstáculo. Ela não estava preocupada com a pedra. Ela queria saber onde é que estava o mestre dela. Queira saber aonde é que está o teu mestre. No que é que ele tem falado com você no particular que você precisa fazer. No que é que ele tem mostrado para você e se posicionado para que você faça. Faça! E não coloque pessoas que não estão dentro do propósito com você. Porque elas vão embora e vão deixar você atravessar ele sozinha. E os discípulos viram toda a cena e foram embora. Mas ela permaneceu para o lado de fora. Quando ela decidiu, ela entrou dentro do sepulcro e encontrou Jesus. Você precisa entender o que é que Deus está fazendo. E o que você precisa fazer para alcançar. Para ser curado aqui. Para ouvir aquela voz de novo no teu ouvido e dizer como eu amo a tua vida. Como eu senti tua falta aqui no almoço de domingo. Como eu senti tua falta aqui. Nós planejamos para viajar e você não estava. Eu senti muito a tua falta. Deus vai te dar coragem para dizer eu te amo e eu preciso que você me perdoe, ainda que você não esteja errado. Deus não está preocupado em quem está em posição de certo ou errado. Porque nós somos servo. E servo está para servir. Amo vocês, irmãs. Que o Senhor vos alcance nessa palavra. Glória a Deus. Deus é tremendo, forte. Aleluia. Alguém quer falar algo?